O programa Espírita Luz no Mundo, estudo aprofundado sobre o Livro dos Espíritos, apresentação de Helena de Fátima, Rita de Cássia, Sueli Guadioso, Ana Patrícia e Paulo Rei, do Rio de Janeiro, transmissão da Web Rádio Estação da Luz, é um programa imperdível. Mas antes de rodar o programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. E é por isso que nos reunimos aqui o melhor acervo possível para que você encontre aquilo que interessa ao seu lazer, seus estudos, suas pesquisas. Mas o objetivo é divulgar a doutrina e divulgar também esses trabalhos excepcionais que estão sendo veiculados no YouTube, no Facebook, e aí a gente coloca aqui na página Estação da Luz Espírita para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades. Queremos agradecer a sua companhia, muitíssimo obrigado, e vamos ao programa Espírita Luz no Mundo, estudo aprofundado do Livro dos Espíritos. Muito obrigado pela companhia. Das diretoras, coordenadora do encontro, entre outros trabalhos que ela coordena, mas coordenadora do encontro de GEDELME, que leva a doutrina espírita para o Brasil afora, presencial e online, né? Os dois, é híbrido, né? Como se fala. E nós vamos dar início hoje, com a aquiescência do plano espiritual, das diretrizes da nossa casa, da equipe espiritual, com a aquiescência da direção. Então, a responsabilidade é muito grande, tá? É uma responsabilidade de estudar, de avaliar, de ouvir vocês, de corrigir aquilo que nós falamos que não seja correto. Então, interpretação aí é coisa que não adianta discutir interpretação, cada um vai interpretar do jeito que quer, mas nós vamos procurar trazer a interpretação mais na íntegra de Kardec que nós conseguimos, e vamos conseguir. Então, nós vamos iniciar com a leitura do Evangelho que o Paulo vai fazer para a gente, e eu vou pedir a Amália para fazer a prece. Está a Nilceia aí com a gente, novamente, Leni de Brito, a todas as nossas companheiras que sempre nos acompanham, e muitos outros vão, com certeza, se atrair, se agregar ao nosso estudo. Essas nossas companheiras, elas ajudam nas nossas pesquisas, então a gente vai estar pedindo a elas também. Nós vamos fazer uma pincelada da introdução, essa proposta, e a partir daí o estudo é de aprofundamento, tá? Então não vai ser, as questões serão aprofundadas, vocês podem pesquisar, trazer informações, todas serão lidas e respondidas, ou introduzir as informações que vocês trouxerem para a gente. Tem isso também, tá? Então, vou pedir o Paulo para ler, e a Amália fará a nossa prece inicial, tá, Amália? Por favor. Bem. E a final vai ficar para a Patrícia, tá, Patrícia? Patrícia, está ouvindo? Tá bom. A prece, tá? Paulo, pode iniciar. Estou ouvindo, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim, tá? Prece final você, tá? Então, a leitura do capítulo 1, não vim destruir a lei, item 10, na instrução dos espíritos, a nova era. A mensagem é de Fenelon. Uhum. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse foi o dia da vinda do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e de obscuridade, perdia-se novamente. Então, assim como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão reboará. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois tem suas bases assentadas nas próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. O mundo terrestre se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, voltando-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino de Cristo, ai de nós,
após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre, que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor o preenche de uma alegria inexprimível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos o dizem sempre. Curvai-vos sobre o vento que anuncia a tempestade, para que não sejais derrubados. Quer dizer, preparai-vos, e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, inspiram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humildade, faça ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não erguem continentes? A nova cruzada começou, apóstolo da paz universal, e não de uma guerra, modernos São Bernardos. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei de progresso. Poitiers, 1861. Está fechada, Amália. O microfone. Não, o meu não está, não. Agora que abriu. Vai, Estava pode aberto, então. Então, vamos lá. Muito bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Vamos concentrar nosso pensamento numa prece, né, para início de um trabalho. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus amigo, mestre e condutor de nossas vidas, e benfeitores espirituais que nos sustentam neste trabalho, nosso querido Allan Kardec, nosso querido Leon Denis e demais companheiros espirituais que nos sustentam. Estamos aqui, queridos companheiros, queridos irmãos, benfeitores amigos, nos apresentando para um novo trabalho que se realiza. Nós, grupo de trabalhadores do Centro Espírita Leon Denis, trazendo para todos esse momento de oportunidade de estudarmos esta obra basilar da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, este manual de sobrevivência do homem na Terra, aonde marcou uma nova era para a humanidade. Permita, Senhor, que possamos estar amparados e sustentados no conduzir esse estudo tão necessário para toda a humanidade, pela grande necessidade que toda a humanidade tem de se voltar para as realidades do mundo espiritual, em todo o seu contexto, a partir de Deus. Por isso, te rogamos a todos vós, espíritos superiores e elevados que nos sustentam, a vós, principalmente, Jesus amigo, que nos abençoe e que nos sustente a todos, que estamos aqui no estúdio e todos que estão nos acompanhando os estudos nos bastidores, que eles todos possamos estar unidos em pensamento, em sentimento, num desejo íntimo e sincero de fazermos esse trabalho de divulgação desta abençoada e amada doutrina espírita. Permita, Senhor, que possamos estar unidos na nossa amizade, no sentimento tão gratificante que nos une, nesse desejo sincero de aprender, de estudar, para que possamos assim, Jesus amado, cada vez mais seguirmos com passos seguros a nossa encarnação atual. Sustenta-nos e permita-nos, Senhor, que possa ser em teu nome, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, dos nossos guias espirituais, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos, da nossa parte, considerarmos iniciados os trabalhos
desta manhã. Graças a Deus. Então, vamos iniciar, né? Com os nossos primeiros slides. Eu vou pedir, a Amália vai fazer a definição dos conceitos e depois eu entro com como Kardec coloca as ideias que se tem sobre alma, e a ideia precisa sobre o Espiritismo tem sobre alma. Aí depois a gente vai estar trocando os outros temas, tá? Inicia para a gente, Amália, esse slide que o Tavares vai colocar, esse primeiro slide, Tavares, que está escrito definições de conceitos, que é o primeiro item da introdução lá do Livro dos Espíritos, tá? E o item 2 é sobre a alma. Isso aí. Muito bem. Definição de conceitos. O nosso querido Allan Kardec, né, esse grande pedagogo, professor, pedagogo, por isso, e mestre, né, no ensino, ele teve a preocupação de nos ajudar para compreendermos todos os ensinamentos, como ele usava na própria ciência de ensino que ele fazia, né, para a humanidade encarnada, né, ele sempre procurando explicar as palavras, porque nós sabemos que a existência do dicionário na nossa vida não é por acaso. Quanto mais a gente entende o significado das palavras, mais nós vamos entendendo o conteúdo, né, dos ensinamentos. E Kardec, para que nós pudéssemos ter essa clareza de entendimento, e todos esses termos estão relacionados, de alguma forma, com ideias espirituais, ou de espírito, ou de alma, né? Com a ideia daquilo que vai ser, que está sendo trazido pelo Livro dos Espíritos, né? A ligação de mundo visível com mundo invisível. Então, é preciso que haja um entendimento do que é isso, do que é aquilo, porque a tendência dos homens, principalmente, né, por não buscarem exatamente, às vezes, no dicionário, a gente costuma dizer é tudo a mesma coisa. E não é tudo a mesma coisa. Por isso, Kardec, ele até no primeiro capítulo da introdução do Livro dos Espíritos, ele vem colocando para nós essas definições para que a gente tenha ideia segura do que vai estudar, do que vai aprender com os espíritos. Então, espiritualismo, filosofia religiosa que prega a existência de um ser ou realidade distinta da matéria. Ou seja, o fundamento de todas as filosofias religiosas, porque acredita em algo além da matéria. Na verdade, o espiritualismo é o primeiro adversário do materialismo, é o espiritualismo. Aliás, ele reexplica isso lá na conclusão também do próprio Livro dos Espíritos, né? Então, é o que veio, vamos assim, de uma certa forma, combater em primeira mão o materialismo. Por quê? Porque admite algo além da matéria, né? A partir até da ideia de Deus, ou algo que exista além da matéria, que não seja só matéria. Espiritualista, quem quer que acredite haver em si alguma coisa além da matéria, né? Mais do que matéria, que é o caso, a ampliação aí do que nós estamos explicando. Por isso que o fundamento de toda crença, de toda religião, de toda filosofia espiritualista, né, professa o espiritualismo, é espiritualista porque acredita que algo existe além da matéria. E vem a doutrina espírita, ou o espiritismo, que tem, por princípio, as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Por quê? Por que é importante? Por que Kardec criou esses termos? Porque, inclusive, no princípio
quando começaram as comunicações, né? E não tinha ainda esse termo específico, chamava-se, como o próprio Leon Denis usa muito esse termo, um espiritualismo moderno, diferente, né? Diferente de que maneira? Porque nem todo espiritualista, apesar de acreditar que existe alguma coisa além da matéria, acredita na existência dos espíritos, como está sendo trazido, dessa vida, uma vida natural, continuada além da matéria, né? Existe todo um contexto, né, na ideia espiritualista com relação ao outro mundo, mas de uma forma limitada, de alma, de coisas sobrenaturais, né? Que existe, de milagres, coisas que não é especificado. E não acredita nos espíritos. Por exemplo, não acredita que espírito pode se comunicar, né? Que aquilo que se chamava alma, que se chamava fantasma, são espíritos, seres reais, não é? Então, o espiritualista não acredita na reencarnação, não acredita em vários conceitos que vão ser estudados no Livro dos Espíritos e que vai definindo o mundo espiritual. Nem todo espiritualista acredita nisso, né? Por isso, Kardec criou o termo espiritismo e doutrina espírita, para especificar aquilo que nós estamos aprendendo agora a conhecer com os espíritos. Tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então, essa coisa tão gostosa que a gente está aprendendo, né? Ouvir espírito. Deixa eu até encaixar aqui uma ideia do Antônio de Aquino, um dos patronos da nossa casa espírita. Ele diz assim, na sua obra Inspiração do Amor Único de Deus, volume 2. Antigamente, né? Ele está falando assim, como é bom hoje essa relação que existe entre nós e os espíritos. Ele diz assim, antigamente, chamavam-nos os espíritos de alma do outro mundo, de fantasma, etc. E hoje dão nome aos espíritos, os espíritos têm nome, os espíritos têm trabalho. Então, existe todo um contexto diferente, né, da ideia dos espíritos. Por isso que Kardec ainda traz uma definição específica, quem são os espíritas, verdadeiramente, porque também existe ainda uma mistura, né, com relação a esse contexto. Mas ele definiu claramente quem são os espíritas? Os adeptos do espiritismo. Serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Ou seja, o espiritismo é essa ciência nova que vem revelar aos homens o mundo espiritual. Não é só porque eu acredito em alma do outro mundo que eu sou espírita. Sou espírita porque eu estudo a doutrina dos espíritos. Tá bom aí, Helena? Tá ótimo, minha amiga. É isso mesmo, está muito bom para a gente iniciar com a sua fala, com a sua definição, e é isso mesmo, né? Na generalidade, nós somos espiritualistas, na especificação... Isso, na especificação somos espíritas. Faltou complementar isso aí. Não, você falou sim, a gente só está... Então, para dar continuidade a essa introdução nossa do Livro dos Espíritos, nós vamos esse foi o item 1 da introdução. Vamos ao item 2. Então, vou pedir o Tavares para colocar aí a nossa slide, que no item 2 a gente vai ver o que Kardec não deixa passar nada, né? Ele veio definir para a gente, né? De tudo no princípio, né? Ele começa no princípio de tudo. Exato. É o critério, né? É aquilo que a gente está aprendendo, o que é a nossa doutrina espírita, né? É uma doutrina, a nossa doutrina é uma ciência de observação, então ele observava tudo. Pesquisava tudo, insistia, perguntava novamente, voltava, os espíritos chegavam ao ponto de falar, já te falamos, mas vamos falar novamente. Então, na nossa continuação, a gente vai vendo que
Kardec, lógico que nós vamos estar resumindo, né? Mas ele vai trazer o conceito de alma. É um conceito, na verdade, que ele tem múltiplas definições. E ele trouxe, se tem outros, mas ele trouxe as principais definições que existem sobre essa questão da alma. Então, na primeira definição, na distinção, que é a palavra dessa múltipla distinção, há aquela específica que vem colocando a alma como algo que anima algo. A alma que anima algo. A gente tem muito isso assim. O fotógrafo, o artista, percebeu a alma do objeto fotografado. Aí vira uma arte. Não é uma foto qualquer que você começa que eu faço, que eu corto cabeça, nada disso. Ele pegou a alma do momento. A alma do mar, da montanha, a alma como fluido, o próprio fluido vital, como alma. Então, é um conceito que a gente sabe que existe, mas existe também um outro conceito, que é aquele conceito onde a alma sobrevive. Há uma sobrevivência, ela tem a inteligência, ela sobrevive ao corpo, a alma sobrevivendo ao corpo, mas não tendo um sentido individual. Essa é uma questão seríssima para a gente estar vendo. Não é individual, ela só é individualizada quando ela vai usar o corpo físico. Então, é um sentido da alma quando não é individualizada, não é particularizada, tá? Ela é algo que emana do todo. Ela emana da inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que é Deus. Ela emana, segundo o outro sentido de alma. Então, na verdade, esse sentido, e quando ela retorna, ela se dilui no todo universal. Que sentido? Que nome que se dá a esse sentido? Panteísmo. Panteísmo. Então, os panteístas são espiritualistas. Eles acreditam que de Deus emana, aí estudos mais profundos sobre o panteísmo, outra época, outra hora, as pessoas vão fazer, que é complexo, é complicado. Mas existe esse sentido, está aí para a gente. Tá? Ela se individualiza, ela tem a sua particularidade, mas quando ela retorna para o todo, para o seio. Aquele termo antigo chamado retornou para o seio de Deus. É a ideia panteísta. Mas a ideia de alma, segundo a doutrina espírita, como Kardec coloca para a gente, como os espíritos confirmam e reconfirmam, por quê? Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho, Kardec fala para a gente que a autoridade da doutrina espírita, isso é muito sério, vamos refletir junto comigo, um grupo. A autoridade da doutrina espírita, ela existe na universalidade das suas ideias. O que quer dizer isso? Kardec não... Isso é no livro do Evangelho, né? Isso que eu estou falando. A introdução do Evangelho. Do Evangelho, estou fazendo uma comparação. Então, essa autoridade, ela está nas ideias da doutrina espírita, ela vem da universalidade. O que quer dizer isso? Trocando em miúdos. Ele ouviu vários médiuns de locais diferentes, que não se conheciam, que não tinha WhatsApp, não tinha internet, então não era fácil ficar trocando ideias como a gente troca agora, não, né, não, gente? Eu estou recebendo aqui, ó, de amigos meus lá da Alemanha, da Cátia, estamos aqui, dando força, de um grupo de casa espírita lá da Alemanha, tá, Amália? Estão mandando força para a gente. Tá o pessoal bom. Suíça, eles estão participando. Então, eles ouviram. Agora a gente rapidamente percebe. Na época não tinha contato, então ele recebia por correspondência mensagens, ditados sobre aquele tema. Então ele juntava tudo e ele tirava o quê? O senso comum daquelas informações. Porque
A doutrina espírita não é ciência de observação? E o espiritismo é fruto de quê? De pensar com apoio de experiência. Está lá no livro O que é o Espiritismo, no prolegômeno do que é o Espiritismo. Então, a gente tem que ter muita atenção para isso. É uma ciência positiva, mas ela é fruto de uma filosofia. Sai o conceito filosófico dessa ciência. E os elementos que compõem essa ciência de observação são os médiuns e os espíritos, e a comunicação. Então, há de ter cuidado com a comunicação, então foi isso que ele fez, ele selecionou, ele tirou qual era das comunicações as que estavam comum a todas aquelas respostas, daqueles espíritos com aqueles médios diferentes. Então, essa autoridade é baseada nisso, nessa universalidade. Então, o que é válido dentro do espírito? Aquele que é natural, que está no todo coletivo, porém, com a explicação dos espíritos. Então, a explicação da definição da doutrina espírita em relação ao que é alma, essa percepção é sobrevivência do corpo, também, igual ao panteísta, igual à primeira definição, que é a alma das coisas, com a percepção de si mesmo, aí diferencia. Aí já entra, todos emanamos de Deus, porém, somos semelhantes, mas não iguais. Temos a questão da igualdade, ela está nas oportunidades que a lei nos dá, mas todos somos individuais. A individualidade desse ser criado por Deus, isso é uma coisa que a gente não consegue nem alcançar. Todos saindo, emanando de Deus, simples e ignorante, porém, com individualidade. Aí o negócio pega, temos que estudar muito conceito doutrinário, temos que amadurecer a nossa consciência para poder entender isso. Então, primeira definição de alma pela doutrina espírita, percepção de si mesmo. Você tem a percepção de si, conservando a individualidade. Então, a individualidade aí, ela é muito importante para a gente estar entendendo que todos nós somos individuais. Temos a percepção de nós mesmos, e somos individuais. Então, não tem a ver com panteísmo. Quando a gente retorna ao mundo espiritual, aí a gente vem aprendendo. Colônias, revisão, arrependimento do que fez, desejo de reparar, desejo de expiar, necessidade de retornar, a dor, o sofrimento. Isto, quando o Leon Denis traz para a gente que a dor é uma necessidade, para quê? Para a gente sentir aquilo que a gente cometeu, porque senão um trabalha esforço com veemência para o progresso, para o bem do outro, o outro nada faz, mas no final todos voltamos para o seio de Deus num todo coletivo. Não é possível. Segundo o nosso conceito doutrinário, não. Você retorna, sim, porém você tem a individualidade e você tem a percepção do que você fez e possibilidades de qual é o pilar para a justiça divina. Arrependimento. Qual é o pilar para a justiça divina? Arrependimento. Reparação. Primeiro, antes de reparação, expiação e provas e reparar. Porque na expiação você ainda não está reparando, você está apenas... É obrigado pela lei, a lei obriga você a expiar. A prova, você vai provar... Arrependimento, expiação e reparação. Então, arrependimento, prova, expiação e reparação. A reparação é quando você vai voltar com percepção, não precisa necessariamente saber quem foi quem, isso não tem necessidade, mas está no teu inconsciente profundo a percepção de que você tem, sim, compromisso com aquela área, com aquela pessoa, que o outro nem entende por que você se compromete com aquilo ali. Mas você, sim, porque você é individual e tem a percepção de tudo que você fez. Percepção, não estou dizendo que você tenha lembrança, porque tem o esquecimento, para a necessidade de avançar. Muito bem, falei demais,
vocês me cortem também, né? Vou passar agora para nós avançarmos. Então, nós demos a definição de alma, não foi detalhada, óbvio, teria muitas outras coisas, mas conforme a gente for estudando, a gente também vai estar voltando na introdução, tá, gente? Eu vou pedir, então, a Sueli para ela dar continuidade. Sueli, depois vem a Patrícia. Vamos lá no próximo slide, o Tavares, por favor, para a Sueli estar refletindo junto com todos nós em relação aos contraditores, tá? Fala aí para a gente, Sueli, por favor. Sim. Os contraditores. O fato é a série progressiva de fenômenos que deram origem a esta doutrina. Então, Kardec nos fala o seguinte: movimentação de objetos diversos, as mesas girantes ou dança das mesas, notado primeiramente na América, ou melhor, que repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Ele se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa, pelas partes e outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade, porém, a cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu que pusesse em dúvida essa realidade. Então, a gente analisa que houve realmente uma invasão, né? Houve uma invasão e os espíritos queriam demonstrar a sua existência e que eram espíritos como almas de homens que viveram em outra época. Esse mediunismo, essas situações sempre ocorreu, mas sempre se legou a situações, é fantasma, e nunca se analisou propriamente os fatos. Essa invasão aconteceu, né, com as irmãs Fox, depois a gente pode aprofundar esse assunto, não é o tema agora. Elas tinham uma capacidade, né, mediúnica de efeitos físicos, e aí começou a haver pancadas. Esses ruídos eram inteligentes. Eles começaram a perceber isso, e esse momento também se difundiu pela Europa. Essa invasão que os espíritos fizeram com um objetivo específico de preparar e alertar os encarnados aqui que aquele momento, que aquele trabalho era um objetivo específico de se mostrarem e desenvolver a observação. O que aconteceu, então, é que começaram a aparecer vários movimentos nesse sentido. Na Europa, as mesas girantes, que começaram a aparecer como fantasia, como espetáculos, que as mesas giravam, então os grupos na Europa se reuniam para observar e para ver como uma forma de espetáculo e de brincadeira. Só que a coisa tinha um propósito específico, era para que se estudasse e analisasse. E foi aí, então, que Kardec, como um pedagogo, um estudioso, foi convidado para analisar esse processo e viu ali que esses movimentos, que esses ruídos, que toda essa invasão tinha um objetivo e que era uma inteligência. E uma mesa não poderia fazer uma resposta ou produzir um barulho por si só, porque é um objeto, é matéria unicamente. E, a partir disso, daí, houve um estudo da parte dele muito aprofundado que deu origem, então, ao Livro dos Espíritos. Isso é um resumo, assim, super resumido do processo que foi um objetivo muito específico dos espíritos, né? Não, está ótimo, esse é o objetivo mesmo. Só duas questõezinhas. Não querendo alongar o que você falou, não, mas quem trouxe das Américas para a Europa
As mesas girantes foi David Holmes, que inclusive é o único médio que Kardec cita no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, desculpa. Ele levou para a Inglaterra. Quem viu na Inglaterra, em 1853, que viu essa experiência, foi a Delphine de Gerardin. Gerardin, né? Essa que as mesas... As mesas são chamadas Gerardin, né? Por causa dela. Em homenagem a ela, né? Em homenagem a ela. Aí, ela, em 1853, ela leva para a França, quando começa, aonde ela vai lá visitar Vitor Hugo, e ela inicia Vitor Hugo, antes do Livro dos Espíritos sair, tá? Ela inicia Vitor Hugo também, nisso que depois tem várias obras, vocês podem ler. Ela tem uma biografia muito rica, né? Muito rica, de muito trabalho, porque era uma mulher numa época onde as mulheres não tinham esse valor, e ela, jornalista, enfim, tinha uma representatividade bastante grande e inteligente para difundir, então, nos auxiliar aí nessa difusão da doutrina, né? E de surgir a doutrina. Então, para a gente passar para a Patrícia, só para a gente estar reforçando, doutrina espírita, filosofia espírita é a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Antes era o novo espiritualismo. Só é doutrina espírita, com a designação de nome doutrina espírita ou espiritismo, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Patrícia, fala para a gente, querida, sobre o item 4, a definição do item 4, eu vou pedir o Tavares para estar colocando aí para a gente. Fala aí para a gente, traz para a gente a sua percepção em relação a esse estudo. Então, chegou o momento que finalmente conseguimos falar de forma séria, de forma crente, com os espíritos, que é o objetivo da obra de Kardec, né? Das definições do contato do mundo material com o mundo invisível. E aí os espíritos começam a enriquecer a população de conhecimentos. E dentro desses conhecimentos, ele diz, vários espíritos, hoje conhecidos como entre os espíritos mais elevados que se tem conhecimento, eles nos afirmam: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Hoje eu acho que praticamente toda a população tem certeza disso. Naquela época não, né? Tinham divergências. O mundo era bem mais material, né? As pessoas achavam que ser inteligente era ter bens, né? Conquistar bens de todas as formas. E também afirmam que Deus criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Quando nós falamos isso, que Deus criou o universo, nós temos essa informação lá de todo sempre do cristianismo, mas hoje de uma forma diferente, né? Que nós tínhamos informações no sétimo dia, no sexto dia, no sétimo. Então, os espíritos já nos dão outra mensagem, outra informação sobre a criação do universo. E quando nós falamos que o universo foi criado por Deus, nós temos um outro Deus que nós não conhecíamos, né? Conhecíamos um Deus áspero, um Deus poderoso só praticamente para os escolhidos, e hoje nós sabemos que temos um Deus, um Criador amoroso, justo, diferente daquele antes do Espiritismo. Ele afirma também que os seres materiais constituem um mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita. Isso é, os espíritos. Quer dizer, então ele já define, não tem só vocês aqui, não. Tem vocês, mas tem muitos outros que nós chamamos de espíritos, que todos nós somos, no momento encarnados, mas todos nós somos espíritos. Inclusive, espíritos que jamais conheceram um futuro. Como será meu futuro? O que vai acontecer comigo? O que aconteceu antes? De onde eu vim? Todas essas informações que vêm ao longo do Espiritismo nos trazendo
essas informações. E ele diz também, eles, né, esses espíritos, o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Quer dizer, aqui ele afirma que nós não aparecemos do nada, como nós tínhamos algumas informações, e que um dia acabaríamos com a morte. Ele aqui afirma que o mundo espírita é sobrevivente a tudo. Não importa o tipo de vida aqui ou em qualquer outro lugar do universo, nós somos espíritos eternos. Essa certeza que nós conhecemos através também do espiritismo. E mais ainda, o mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Nas primeiras orientações religiosas, nós tínhamos um medo da morte, como se fosse a pior coisa que poderia acontecer ao ser humano. Exatamente o oposto do que hoje nós sabemos no espiritismo. Nós sabíamos que a morte ela vinha de modo sinistro, tanto que tinha até uma imagem, né, muito sinistra mesmo, de uma velhinha lá com uma ferramenta para ceifar a vida daquelas pessoas. Mas hoje nós sabemos que o nosso local de vida não é aqui na Terra, nem em outros locais. Nós temos características diferenciadas. Mais ainda, os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, que era só o que nós conhecíamos, né? Cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Essa é uma das partes mais importantes do espiritismo, porque ela nos afirma que quando nós chamamos o que nós chamamos de morte aqui, não é o fim de nada, muito pelo contrário, nós restituímos uma liberdade que, enquanto encarnados, nós somos privados, né? De muitas informações nos chegam sobre as possibilidades do mundo espiritual. E, claro, dependendo do nível de conhecimento, de evolução moral, nós temos mais ou menos, os espíritos, nós todos, né? Mais ou menos essa liberdade. Continuando, esses espíritos nos afirmam que entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre as outras. Nós somos espíritos caminhando em direção a Deus. Todos nós, sem exceção, estamos caminhando e Deus nos escolheu como espécie humana, não só da Terra, né, mas de todo o universo, a espécie humana, para encarnar espíritos que foram criados pelo nosso Pai, pelo nosso Criador. Então, com isso, nós temos a característica de superioridade moral e intelectual entre todas as outras criações de Deus. Nós somos a criação de Deus escolhida como espécie humana para encarnarmos. E para isso nós somos orientados, aí chegou para nós essa nova que nós chamamos de consolador, né? Para que nós pudéssemos ter essa convicção e aí caminhássemos conforme nossa vontade, né? Porque nós somos espíritos que têm livre-arbítrio, né? Que bom. E ainda, a alma, graças a Deus, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. E aí a gente tem essa certeza quando a gente percebe durante os sonhos, né, os encontros que nós temos com outros amigos e pessoas queridas, ou não, ou o contrário, né? Onde nós somos levados a colônias, a lugares que encarnados nós não teríamos como. Ô, Patrícia. Oi? Patrícia. Oi? Esse item que você colocou aí, eu vou pedir o Paulo para dar continuidade, por causa do nosso tempo,
Mas Tá. antes disso, tá? Foi muito bom, vocês fizeram assim um trabalho maravilhoso. A gente só pode perceber, se não concordarem, vocês podem me escrever qualquer coisa, que aí a Amália vai dar conta se eu falar besteira aqui. Então, nós podemos já estar vendo, por enquanto, que o Paulo ainda vai dar continuidade, que existem princípios lógicos e metodológicos presentes na obra de Kardec. Olha só que até agora o que a gente já viu? Nós já vimos solidez e coerência lógica, por enquanto a gente já percebeu isso, uma solidez e uma coerência em relação a isso, né? Exatamente. Então, a gente pode ver que quando Kardec traz as premissas, quando vai na conclusão, está combinando com as premissas. Ela é de uma abrangência e completude de tal forma que quando a gente começa essas relações com os homens, com a natureza, com a origem, e por aí afora. E ele tem uma estrutura aberta e progressista. Aí a gente está vendo, né, que o quanto é uma doutrina aberta, o quanto nós ainda vamos aprender, por enquanto, como diz o doutor Bezerra de Menezes, durante 700 anos ou 7 séculos. Sabe essa introdução? A gente ainda vai falar dela 7 séculos. Sabe o início do Livro dos Espíritos agora? Vamos guardar essa informação preciosa. O doutor Bezerra de Menezes fala isso. A doutrina espírita, ela ainda vai levar para o homem no planeta Terra amadurecer 7 séculos. Por isso que Baltazar diz que é mais ou menos 800 anos. Exatamente. Então, você ainda vai falar muito sobre esse tema, Patrícia. Muito. Ainda vamos reencarnar. Se Deus quiser. Não, aí a gente vai ter uma outra visão mais profunda, não é abrangente? Não é uma estrutura aberta e progressista? Agora, Paulo, dá continuidade, meu filho, para a gente estar... É porque a introdução é grande, a gente sabe disso, mas a gente está fazendo realmente um resumo mesmo. Tá? Resumo do resumo. Dá continuidade aí para a gente. Ela parou no homem, tem 3 coisas. A alma coisas. é um espírito encarnado. Ela parou. Agora ele entra o homem, 3 coisas. O homem, no homem. Abre teu microfone. Desculpa. Como nós estamos vendo, Kardec tem uma preocupação na introdução de mostrar a sua metodologia de pesquisa, de observação. Então, ele vem trazendo, como a gente está trazendo até agora, os conceitos e do que diferencia do pensamento da época em relação ao transcendente. E uma das características do Espiritismo é esse trecho que entra a questão da alma, é um espírito encarnado, que era comum aos espiritualistas. Os espiritualistas reconheciam que a pessoa encarnada era a expressão de um espírito. E aí, no item seguinte, ele vai dar a diferença entre os espíritas e algumas outras religiões, em que ele diz que há 3 elementos na criatura encarnada, que é o corpo material, no nosso caso, é o corpo terreno, o corpo espiritual, quer dizer, a essência espiritual do ser, que não está visível, e entre esses 2 pontos ele coloca o que ele chamou de laço que prende a alma ao corpo, e que ele vai dar o nome de perispírito. Isso diferencia de uma grande parte dos elementos da reflexão da época, porque, por exemplo, ele se vale muito da filosofia e da metafísica. A dificuldade da metafísica, das pessoas que meditaram sobre o assunto pela metafísica, era de estabelecer uma relação entre esse espírito e esse elemento material. E que ele apresenta esse laço, que vai fazer com que nós, encarnados, estejamos próximos ao transcendente, que até então tinha essa dificuldade, embora algumas religiões orientais não tivessem esse tipo de conflito, mas não tinha, era mais uma relação de crença do que de entendimento. Kardec vem trazer luz até para esses grupos religiosos
naquilo que eles já conheciam, né? A expressão corpo astral é conhecido por nós através desses grupos religiosos orientais, que já entendiam, já conheciam o perispírito, não com esse nome. Mas a grande contribuição de Kardec vem em trazer de forma objetiva, como ele gostava de usar a palavra, de forma positiva, quer dizer, metodológica, de observação e dedução, muito precisa. E aí ele fecha lá falando, né, que o laço, o perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, aqui ele já traz o elemento que vai esclarecer, vai dar a luz para muitas situações que as pessoas não sabiam se expressar, que era a tal da alma penada ou do fantasma. Né? O que vem a ser o fantasma e essa alma penada? É esse laço semimaterial, ele já dá uma condição de que ele não é material do jeito que a gente vê, mas também não deixa de ser matéria. Então, dá uma explicação que, para a época, atendia de semimaterial. Hoje, nós já tratamos isso com mais naturalidade e dizemos que é material, mas, para a época, para poder haver um entendimento, certamente ele usou essa expressão de semimaterial, porque se ele dissesse que é material, as pessoas dizem, então por que eu não vejo? Então, o semimaterial preenche essas dúvidas, essas questões que estavam muito afloradas naquela época. E ele diz que, em determinadas circunstâncias, ela é possível ser vista, ela é possível ser notada, e que ele vai dar uma explicação mais à frente. Tá. Obrigado. A gente vai dar continuidade, mas antes a gente está mostrando aqui nós viemos. É dessa forma que nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Lembrando que lá na Revista Espírita de 1866, que é o mesmo tema de manhã, sabe, Amália? Que eu não sabia qual era a revista. Abril de 1866. Kardec diz que não há espiritismo sem espírito. Sem espírito. Não há espiritismo, está lá. Por isso é uma ciência dos espíritos. Exatamente. Então, ele resume também para a gente que, como é uma ciência de observação, né, e fruto de pensar com apoio da experiência, então a experiência é a mediúnica. O laboratório que o espiritismo que nós utilizamos, que apresenta, são os princípios e suas leis, através da mediunidade. É uma ciência construída olha só, olha como Kardec define isso, construída pelos espíritos, via mediúnica, pelos homens, atenção para isso aqui, pelos homens, via pesquisar, pelos homens, via pesquisais, desculpa. Por isso que a gente está sempre trazendo lá naquela questão do Livro dos Médiuns, o capítulo 7, a questão 211, quando ele diz: é por isso que o estudo prévio da teoria é indispensável se quisermos evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência. Não estamos falando de uma ciência positiva? Não é isso, Paulo? Tem que ter estudo prévio, não é isso? Então, até agora, a gente está vendo que existe, sim, todo essa metodologia, essa ciência positiva, mas com o laboratório aqui, a mediunidade, é o mediúnico, o laboratório é o mediúnico. Então, eu vou pedir o Tavares para seguir no nosso slide, que a gente... Quanto tempo nós temos, Carvalho? Já está fechando, né? Peraí. Tavares? Já tem 10 minutos, certo? Eu falei aqui, então pode ir um pouquinho, que não tem muita coisa na frente, então pode dar uns 10 ou 15 minutos para fechar, tá certo? Sem problema. Obrigado. Passa para a gente o próximo slide, por favor.
Tá. Isso. Então, na ciência. Eu vou pedir à Amália para a gente estar analisando isso aí. Amália, a gente sabe que é uma ciência, né? Então, vamos lá. Então, as ciências, né? Então, o que a gente conhece como ciência na Terra? Né? Esses estudos, né, essas pesquisas de laboratório, que é comprovação das descobertas, todas as descobertas. Né? É o estudo da vida, do universo no plano material. E isso é divino também, porque Leon Denis coloca que, através desses gênios da ciência, Deus conversa com a humanidade. Né? Isso é muito fantástico. Né? Mas a ciência espírita, ela vai trazer uma conotação diferente, porque é uma ciência, né, que vai abranger os dois planos, né? O plano material e o plano espiritual. Porque, inclusive, nós vamos estudar aí no Livro dos Espíritos, a lei de Deus se divide em duas partes, né? As leis humanas e as leis divinas. As leis humanas são estudadas pelos homens de ciência, pelos grandes pesquisadores, é o que a gente conhece. Né? Que aí as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Né? Todo aquele trabalho de laboratório, de experiência. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar nas questões do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e, qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Então, até hoje, existe assim, uma pendência muito grande, né, do homem de ciência descobrir grandes verdades no contexto até mesmo da própria saúde humana, da vida humana, por desconsiderar essa parte que é a ciência espírita que vai trazer para os homens. Então, assim, só para fechar assim, esse comentário de agora, diz Kardec, né, que enquanto a ciência, que é humana, né, negar a vida do espírito, não terá resposta para grandes problemas da humanidade. Então, aí limita, né, essa parte limitada. E que o espiritismo vem ampliar, porque ele vem, além fronteiras, adentrar o mundo invisível e mostrar que ambos pertencem a Deus, pertencem ao Pai, e ambos são necessários para o crescimento do espírito. Aí a importância de estudarmos a doutrina espírita, a ciência espírita. Aí a gente entra com esse gancho da Amália, a importância. Eu vou ler na íntegra, tá? O intenso trabalho de Kardec. É óbvio que nessa pesquisa deve ter faltado alguma coisa, mas olha o nosso compromisso com o estudo. Kardec, aos 19 anos, ele fez a primeira publicação didática, até começar a sua fase espírita, publicou 22 obras, de 1855 a 1869, codificou e consolidou a mais bela e completa, isso que a gente sabe. Nos seus 134 meses que se seguiram da primeira edição do Livro dos Espíritos até e publicou 17 obras espíritas, perfazendo um total em torno de 3.600 páginas. Além disso, publicou 134 números de revista espírita, num total de mais de 6.500 páginas, ou seja, em torno de 75 páginas por mês de escritos sérios, profundos e refletidos. Eu não sei se isso manancial, um manancial. Eu tô lendo... A luz de velas, né, Helena? Isso, a luz de vela e a pena. Não era esferográfica, não, né, Patrícia? Mentira. Não é digitando, não, né? Olha, eu nem digito, eu falo por voz e vai aparecendo, que eu nem digitar, acho que demora muito. A genialidade não é para nós ainda, né? Pois é. Mas é coisa de gênio.
mas a gente seguindo o mestre, olha, vou dar continuidade aqui. Leu e analisou as principais produções literárias e científicas publicadas na França durante esse período. Só pelos comentários na página da Revista Espírita, conta-se mais de 50, a maioria com mais de 100 páginas e a boa parte delas com mais de 400 páginas. Só os comentários de publicações científicas e literárias do mundo, que ele fazia lá na Revista Espírita. Leu e analisou pilha de mensagens, respondeu milhares de cartas, escreveu centenas de páginas, enfrentou inumeráveis debates com o clero e cientistas céticos, tudo fazendo sob sua própria responsabilidade, claro que inspirado pela equipe dos Espíritos de Verdade. Óbvio, manteve-se sintonizado com tudo ao seu redor que dissesse respeito à obra. Centralizou em si os esforços para o reerguimento da obra toda. Manteve-se em ritmo de doação plena até a sua desencarnação. É só uma pequena homenagem que a gente está fazendo, só uma pequena homenagem. Foi que, lógico, 12 anos de intenso trabalho, né? Isso é intenso trabalho. Isso é intenso trabalho, tá? Da forma que a gente está vendo, que as meninas lembraram bem, sem luz elétrica, sem caneta estereográfica, que foi um grande avanço. Era a pena, e com intenso amor. E sempre lembrando para a gente, como nós lemos ali, lá na Revista Espírita, abril de 1866, não existe espiritismo sem os espíritos, sempre trazendo a importância dessa questão. Então, a gente vai vendo que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos. Então, como a Amália colocou... Da sua relação com o mundo corporal. Da sua relação com o mundo corporal, ele traz a natureza, o que é o espírito, a origem, de onde ele veio, porque antes vários médios conversavam com os espíritos, mas não com essa ciência positiva, não com esse critério. Ele veio o destino, o que vai acontecer com o espírito, aí a gente vê lá no Céu e Inferno, né? O que é o Céu e Inferno? O que nós vamos estudar no livro dos Espíritos? Então, o livro dos Espíritos, olha que organização, olha que planejamento o livro dos Espíritos ele tem. Na verdade, 8% do livro dos Espíritos é a Gênese. Só que a Gênese foi o último livro que Kardec fez, em 1868. Que é a ciência espírita. Ele teve 4 edições, sem fazer revisão, 4 edições do mesmo livro no mesmo ano. E é a primeira parte do Livro dos Espíritos. Qual é a segunda parte do Livro dos Espíritos? 52% do livro que nós vamos estudar aqui é o Livro dos Médiuns. 52% é o Livro dos Médiuns. Então, a gente tem o Livro dos Médiuns lançado em 1861, a Gênese em 1868, mesmo sendo a primeira parte. Nós temos, na verdade, a terceira parte, né? Qual é a nossa terceira parte? Das leis morais. Das leis morais. 30% do Livro dos Espíritos, nós temos o nosso querido e amado livro Evangelho segundo o Espiritismo, 1864 e 1865, porque ele teve a primeira edição em 64, aqueles capítulos 27, 28 não existia, aquilo ali era escrito de Kardec, ele foi tão importante que gerou 2 capítulos especial, que é o 27 e 28. Aí, finalizando, a terceira e última parte, que é 10% do Livro dos Espíritos. A quarta, desculpa. A quarta e última parte, que é 10% do Livro dos Espíritos, todo mundo sabe, né?
Foi lançado em 1865. No mesmo ano, ele fez a revisão do livro do Evangelho, fez a segunda edição do livro do Evangelho e lançou Céu e O Inferno. Céu e o Inferno, em 1865, sendo 10% do Livro dos Espíritos. Então, na verdade, nós vamos Ô, estudar... Helena, a gente já sabe tudo isso, mas toda vez que eu ouço Sim, isso, me faz cócega na alma. De sim, tanta a gente felicidade. sabe, mas como a gente teve tantos anos para saber tudo isso novamente, né? Então, vale a pena repetir tudo isso. Não é isso, Sueli? Dá uma palavrinha para a gente, Sueli, depois a Patrícia, depois o Paulo, e depois eu e a Mária vamos fechar. Fala Tá. aí para a gente, Sueli. Lembrando que ele teve muitos contraditores, mas, né, e enfrentou muita contradição. Teve quem achasse que era puramente charlatanismo, que tinha mistificação, que era ilusão, e mesmo assim a verdade se impõe, né? Verdade. Porque é verdade. Então a gente realmente É a universalidade, né? né? Que é verdade, a verdade se impõe realmente, apesar das contradições que ainda persistem na atualidade, mas a gente, com essa grande oportunidade que alguém já falou que também houve uma outra invasão agora, é a invasão da internet, onde a gente está divulgando o espiritismo abertamente e vai, como diz a Mária, além de fronteiras, não é? E interessante essa visão que passaram para você, que a outra invasão é da internet. Não é? Eu achei interessante. bem interessante mesmo e que realmente é uma nova oportunidade de difusão da doutrina e a gente tem muito a agradecer, né? Muito a agradecer, porque a gente é um antes e a outro depois de entrar na doutrina com seriedade. Está Então, feliz, Filipe? Está trabalhando aqui no Livro dos Espíritos? Fala. É mais um dia, mais uma tarefa, mas como eu quero estar dentro da lei, porque eu sou devedora, eu estou lá dentro da lei do trabalho, eu preciso realmente trabalhar e a gente realmente sempre tem que agradecer, porque a gente é que tem o lucro, né, de tudo. A gente sabe que da importância da nossa melhora interior e esse caminho é o caminho realmente que nos traz felicidade. Obrigada, graças a Deus. Ana, Patrícia Fadel, fala aí para gente, Patrícia Fadel. Está feliz? Você está estudando o Livro dos Espíritos? Eu gosto muito de estudar, né? Eu gosto muito, mas é mais cômodo ouvir, né? É mais cômodo ouvir. Mas é muito bom participar também. Mas a gente tem que lembrar, conforme foi falado aí, de tudo que nós temos oportunidade de conhecer como espíritas, todas as verdades, todas as afirmativas, lembrar que a quem tem mais, muito será cobrado. Isso é verdade. Então, é isso que você falou. Tem só que estudar? Tem só que escutar os outros? Não, agora, né, você já sabe, então você é responsável pelos seus atos, né? pelos seus pensamentos, porque você sabe mais, você tem a obrigação de ter mais comprometimento, de ter mais compromisso, de multiplicar o que você sabe. Então, para nós temos que ver a experiência de saber e o dia a dia de lidar com isso, né? A responsabilidade de lidar com o saber. Isso. Obrigada. O Paulo, meu querido amigo, irmão camarada, passa aí para a gente. Muito obrigado pela sua presença junto com a gente. Com certeza. Agradeço muito. Eu que agradeço estar com vocês. Nós precisamos ter em mente sempre que Kardec, o senhor Denizar, não caiu de paraquedas na França. Havia uma história anterior e há uma história posterior. E que nós possamos sempre ter essa ideia de que, como ele mesmo disse, né, eu não estou inventando o espiritismo. O espiritismo existe desde que o homem encarnou. Então, possamos ter sempre essa ideia de que a proposta de Kardec é de esclarecer, iluminar aquilo que nós percebemos pelo véu, né? Por isso que gosta muito da revelação.
que é aquilo que tira o véu. E que nosso estudo, então, seja muito nesse sentido de tirar os nossos próprios véus. Porque ainda, apesar de estudar, ainda temos muitos véus para tirar. Com E certeza. que Só juntos, 800 anos. Só certamente, uns 800 com os anos. outros, isso fica mais fácil de ser retirado. Obrigada, Muito meu obrigado. amigo. Tá, obrigada. Então, eu vou. Agora vamos dar a palavra final, eu e a Mari. Eu vou dar a palavra final lendo o prolegômeno do livro do que é Espiritismo, que diz assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, uma doutrina filosófica, como ciência prática. Ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende como consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Eu vou terminar dessa forma, tá? E vou passar para a Amália, para ela dar a palavra final dela, de que ciência e de que filosofia nós vamos ter responsabilidade de pesquisar, de aprofundar, de analisar, de ouvir as críticas das pessoas, de repensar e dar continuidade. Tá, Amália? Fala aí as suas palavras finais. Então, quero agradecer e dizer que estamos realmente estudando o Manual de Sobrevivência do Homem na Terra. Estudar o Livro dos Espíritos, que é o primeiro passo, né, para você conhecer toda a ciência espírita, lhe dá te coloca com o pé no chão para você viver a sua encarnação com ciência e consciência da responsabilidade de sermos todos filhos muito amados de Deus, criados simples e ignorantes, mas para alcançar a perfeição. Livro dos Espíritos, Manual de Sobrevivência do Homem na Terra. Muito bem, muito obrigado para todos. Tavares, entregamos a você o programa. Muito bom dia. É uma alegria imensa. E eu pedi para falar, que eu não gosto muito de intervir no programa, mas para falar como é que isso surgiu. Eu estava procurando um pessoal para fazer estudo do Livro dos Médiuns. Aí, numa quinta-feira, eu passei a sala para a Rita. Só que eu estou com um estudo programado para o Livro dos Espíritos em abril do próximo ano, que é aniversário do livro, né? Uhum. E ela disse assim: Tavares, você estava procurando um pessoal para o livro? Aí eu fui, sim, é o Livro dos Espíritos. Aí digitei, né? Aí tudo bem, fui dormir. De manhã, cedinho, ela me ligou e disse: Tavares, mas você estava querendo o pessoal para o Livro dos Espíritos? É para quando? Eu disse: é para abril. Porque eu achei que eu tinha botado o Livro dos Médiuns, né? Aí ele disse: mas ainda é para abril? Se é, mas você me disse ontem que era o Livro dos Espíritos. Aí eu fui olhar no celular e eu botei Livro dos Espíritos, não botei Livro dos Médiuns. Não, é quem está querendo ver. Aí depois a gente vai ver que aquela questão que Gildo fala, eles comandam muito mais do que a gente pensa que é brincadeira. Mas foi assim que surgiu. E eu digo: já que nós estamos, manda quem pode, obedece quem tem cabeça. Eu digo: então, amigo, vamos embora, e é essa alegria maravilhosa. Mas eu fiquei impressionado como eles nos usaram, porque, olha, se eu tivesse desencarnado naquela noite, eu poderia jurar que eu tinha botado o Livro dos Médiuns. Naturalmente, depois virar o Livro dos Médiuns, né? Mas, olha bem, eu também pedi para falar, porque eu queria aqui agradecer, e queria também que vocês mandassem muita gente. Olha, como é importante o estudo desse livro, que é uma luz para o planeta Terra. Um dia, essa data de 18 de abril vai ser uma data tão importante, como uma data de todo respeito ao nosso Mestre Jesus, como o Natal também, porque a data da nossa libertação. Né? Se Jesus foi da nossa maioridade, trazendo o Evangelho, esse dia 18 é o dia da libertação. E aí nós temos todo esse pessoal aí que mandou, quem quiser ler, né? Alice, a Vera, a Bahia, tudo estudiosa junto com a gente. Sônia, Cláudia, Elisa Gomes, Nilceia aqui que não para. Faz programa aí também.
A Carmen, a Maria Aparecida, eu quero até Olha pedir... só, a Aparecidinha, ela que eu vou dar os créditos, ela que falou sobre essa questão da invasão agora da internet. Ah, legal. Ela foi Parabéns. agora com a nossa pesquisa, gente. Não é? Foi A ela, dando os Nicef créditos. faz pesquisa, aparece, todas elas pesquisam demais. Então, todo esse pessoal aí que está aí, gente que mandou muitos comentários bem interessantes, acompanhando mesmo de fato e direito, né? Aham. Então, eu acho que vai ser assim, vai ser maravilhoso esse estudo. Olha só, né? Uhum. Então, a certeza da individualidade da alma, que a Cláudia fala, É. a Márcia também faz um comentário muito bonito, do irmão Baltazar, né? O Flávio, aí aqui a Márcia de novo volta, né? Quantos séculos, né, terá de paciência, né, para trazer segundo Emmanuel. Então, pessoal muito participativo, traz aqui a Ivone do Amaral Pereira, né, que é um estudo que a gente faz aqui. Então, todo esse pessoal, a gente quer agradecer assim de sobremaneira e fiquem pela nossa rádio. Temos 42 programas semanais ao vivo, só para vocês. Então, tudo isso é feito unicamente para... Sim, a Livramento lá da França, que tem programa aqui com a gente, programa em francês. A rádio agora está realmente com um programa em francês, com um programa em alemão, com a Federação Espírita da Alemanha, toda quinta-feira, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, programa em francês, e na quarta-feira, às 21 horas, o programa com a Federação Espírita dos Estados Unidos, e em inglês também, certo? Muito bom. Então, muito. Fora todos os programas que vocês fazem aqui, maravilhoso. Agora me diga uma coisa. Tavares, antes que eu esqueça, está aprovado o jeito que a gente fez o estudo? Olha, eu não sei se está aprovado, não, mas o pessoal que eu estou passando aqui, quanto mais eu cavaco, mais sai gente. Está parecendo os pães de Maria do Pão, da Isabel de Aragão. Quanto mais tirava, mais tinha. E eu queria o seguinte: quarta-feira, 6h30 da manhã, o que é que a gente vai fazer? O que é que vocês vão fazer de bom? Diga. Qual é aonde? O quê? O que você falou? Quarta-feira, 6h30 da manhã. Ué, não tem um estudo? Quarta-feira a gente já tem o... É 6h30. Sim, 6h30. O que é? Vamos estudar o quê? Memórias do Suicida. Ah, maravilha. Então, 6h30, quarta-feira, de novo aqui com as meninas do Rio, Memórias de um Suicida, Colônia Maria de Nazaré. Estamos aí no estudo maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada. Viva Deus, vocês. Um abraço. Obrigado. Tchau. Bom, vamos fazer a nossa prece. E ainda, a gente já esqueceu. Então faz que não vai interromper. Pode fazer, Patrícia. Vamos fazer, então, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, em agradecimento a mais um momento, mais uma oportunidade de estudo, em nome de Jesus, em nome de todos esses espíritos que certamente estão aqui nos orientando, nos intuindo, sempre nos carregando para frente e para o alto. Abençoa, Jesus, esse momento. Abençoa, mestre amigo, a todos nós que estamos sempre tentando passar aquilo que já conhecemos do Espiritismo. Abençoa para que possamos estar muitas outras vezes falando em seu nome, falando em nome desses espíritos amigos, para que possamos conhecer cada vez mais essa doutrina de amor. Que assim possa ser, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigado, meninas. Fiquem com Deus. Meninas e menino, desculpe, Paulo, tem um menino. Bom dia para vocês.